Padre, aquele ponto que o senhor falou a respeito Deixa eu às nem vezes ter uma respirar. visão um pouco mais materialista de Aristóteles, né? Ou então com essa ideia de que a verdade está dentro da nossa cabeça. Foi isso que fez com que a igreja, durante um tempo, não gostasse muito dele? Porque teve um tempo que a igreja não curtia muito Aristóteles, né? Desde o começo do cristianismo, na verdade, nós tivemos duas escolas de pensamento cristão que data aí lá pelo século III da era cristã, que é uma escola chamada Escola de Antioquia e outra chamada Escola de Alexandria. Desde o começo, Aristóteles e Platão se debatem na Igreja Católica, uma vez que Aristóteles foi muito querido na Escola de Antioquia e Platão foi muito querido na Escola de Alexandria. Então, isso desde o começo. O primeiro filósofo que nós temos notícia que tem uma profissão de filósofo que ingressa na Igreja Católica e que nós temos notícia é São Justino. São Justino de Roma, que era filósofo de profissão. A profissão dele era filosofia. Uhum. E quando ele entra na Igreja Católica, na Igreja Cristã, a Igreja Católica é a única que existia. Isso é muito no início da igreja, né? Muito no século início, terceiro, né? isso é século II, São Justino, né? É século II? Século II, portanto 160, a conversão dele por aí, né? Quando São Justino entra, ele fala assim: finalmente, depois de andar muito por este mundo, eu encontrei a verdadeira filosofia, que é o cristianismo. É interessante que Justino, sendo um filósofo profissional, ele vê que a estrutura do cristianismo é profundamente filosófica. Ou seja, é uma religião que me oferece aquilo que eu buscava, a verdade, mas a verdade que combina com o que é o ser humano, né? A partir de São Justino, já pelo século III e IV, nós estamos preparados para acolher cada vez mais a filosofia como instrumento para pensar mesmo a nossa fé católica, a nossa fé cristã. E são essas duas escolas que vão materializar esse desejo da igreja de explicar aquilo que é a fé e que São Pedro já tinha deixado na sua carta, que é para a gente dar razão da nossa esperança. Pedro 3,15, né? Você me dá razão daquilo que a gente espera, né? Isso é São Pedro, já está na Escritura. Então, o que acontece? Na escola de Antioquia, na escola de Alexandria, repito, Antioquia, Aristóteles, Alexandria, Platão. Mais ou menos essa divisãozinha, essa distinção básica, né? Nessa distinção básica, nós temos autores muito bons na escola de Antioquia, como São João Crisóstomo. São João Crisóstomo é o típico cara da escola de Antioquia, exegese literal, científica, versículo por versículo, às vezes até um pouco chato de lê-lo, né? E nós temos, por outro lado, homens que têm uma exegese, que têm uma maneira de ver a escritura totalmente influenciada por Platão, como São Gregório de Nissa. Delicioso de se ler, muito bem e tal, mas mais disperso, né? Como Platão é disperso também, né? E São João Crisóstomo mais concentrado, como Aristóteles é mais concentrado. Bom, só que é verdade que na grande maioria dos padres da igreja, dá minha impressão que a tendência maior foi Platão. Por um motivo muito simples, Platão tem uma sensibilidade para um superurânio, para um mundo superurânio, um suprassensível, um mundo das ideias, uma realidade que está mais além. Platão é um homem que fala da alma de maneira apaixonada, ele fala da imortalidade da alma, ele fala que a alma não... O que o homem, no fundo, é a sua alma, e depois dessa morte, a alma está feliz com a morte, porque finalmente a alma alcançou aquilo que ela desejava, porque no fundo a alma deseja libertar-se do cárcere desse corpo. Antes de Cristo. O homem... Claro, 400 anos antes de Cristo, né? O ser humano, ele está insatisfeito neste mundo porque esse mundo não é o mundo das ideias. Ele tem que libertar a sua alma. O homem, no fundo, é a alma. A carne de nada... Claro, uma linguagem dessa, você aplica no cristianismo, você fala de céu, você fala de eternidade, você fala do valor do espírito. O senhor estava falando aí, se o senhor não avisa que era... Aristóteles, eu achava que era São Paulo. Platão. Se o senhor não avisa que era Platão, parecia que o senhor estava falando de algum santo. E é um pagão que tá falando. É um pagão que fala de purgatório já. Ah! É.
Platão... Caraca, essa é nova, eu não sabia. Por isso que eu falei assim, não, antes de Cristo isso, eu afirmei, Por imagina. isso, Platão, ele já fala de purgatório. Olha o tipo de filosofia. Ele já fala porque ele fala, quando a alma sai do corpo, do cárcere, que é o corpo está encarcerando a alma, quando ela se liberta do cárcere do corpo pela morte, então pode ser que as impurezas do corpo ficaram na alma, ela precisa de uma purificação ultraterrena. Ele adivinha, ele já pega o conceito de purgatório, sem falar a palavra purgatório, evidentemente, mas ele vê filosoficamente que tem que existir, depois da morte, uma purificação. Tem que existir, porque é razoável, é racional que existe uma purificação antes da morte. A razão pede. Isso aí. Então, claro, os padres da igreja, quando leem essas coisas, ele é muito cristão antes de Cristo, mais ou menos isso, né? Ele é pré-cristão. Então, os padres da igreja dão um abraço assim em Platão e falam, cara, você é muito bom. Aí, claro, Platão vai crescendo, vai crescendo. Platão morreu, aí na hora que abre a mansão dos mortos, Platão dá de cara com Jesus. Aí Platão, quem é você? Ele, não importa, você acertou, vai. Lá eu te explico depois, mas entra naquela porta ali que você... Então, porque Platão é uma alma que está assim, ansiosa pela verdade, como seu mestre, é cheio de intuições, muito bom. Agora, o que acontece? Aristóteles, como é um cara que exige ao intelecto uma aplicação, uma disciplina, que é o que o brasileiro não gosta. Bem observado. Platão é um filósofo bom para um alemão em tempos de frio. Porque você fica no seu apartamento, estuda. Alemão. Então, por quê? Porque Platão exige, né? Exige pensar este mundo, exige pensar as coisas. Então, Platão acaba sendo esquecido pelos santos padres, pela grande maioria dos santos padres. Até que um sujeito chamado Tomás de Aquino, né? Ele também teve uma época que era descartado, né? Na igreja, se eu não me engano. Tomás de Aquino, ele só consegue fazer o que ele fez com Aristóteles no contexto da Igreja Católica porque ele estudou numa faculdade que era contra o Papa. Exatamente. Nós tínhamos a Universidade de Paris, totalmente papal. Nós tínhamos a Universidade de Bolonha, totalmente papal. E a Universidade de Nápoles, que era uma universidade que o monarca Frederico Barba Roxa, barba ruiva, né? Barba vermelha, ele montou aquela faculdade para contrariar o Papa, porque ele estava brigado com o Papa. Santo Tomás Raditrade, cara! Aí Aí o que aconteceu? O jovem Tomás de Aquino, quando ele começa os seus estudos de filosofia, ele é italiano. Então, ele vai estudar na Universidade de Nápoles e o imperador, o que ele disse? É assim? Assim como em Paris se estuda Platão e lá é a Universidade do Papa, na minha universidade, como não é a Universidade do Papa, se vai estudar Aristóteles. Que mal que ele fez, hein? Então... Aí Santo Tomás de Aquino foi com a aguinha benta. Exato. Aí Tomás de Aquino chegou... Batizou Aristóteles. Chegou lá no Exatamente. Que essa expressão foi maravilhosa. Quem é que inventou essa frase? Essa frase já existia. A batismo de Aristóteles se utiliza muito na filosofia. Caraca, eu achei muito genial, velho. Exato. O padre podia ter ficado se utiliza quieto. Tá bom, eu decidi. Mas edita. existe. Então, quando Aristóteles chega a Nápoles, ele estuda Aristóteles de uma maneira como não se fazia em Paris. Quando ele vai estudar com Santo Alberto Magno, que vai ser o seu mestre, Alberto Magno é um homem que também aprecia Aristóteles. Só santo, né? E Alberto Magno, que é o mestre de Tomás de Aquino, vai potencializar mais esse aristotelismo de Tomás de Aquino, sem negar e sem deixar de ler Platão. Aristóteles Tomás de Aquino não é um aristotélico seco, ele conhece Platão. Ele é clubista, né? Não, ele está estudando em Nápoles. Quando ele chega a Paris, ele é a novidade da universidade. Os alunos, porque hoje em dia é assim, existe uma sala de aula, existem alunos, o professor chega na sala de aula. A universidade medieval não é assim, existe uma sala, dele, né? Existe um professor, e você assiste a aula dele, é você que entra na sala. A sala é dele. A sala é do professor, a cátedra é do professor. Até hoje, né? Mas são poucas. Só que você escolhe aquilo que você quer escutar. Na universidade medieval, é o aluno que escolhe o que ele quer escutar, quem ele quer escutar, que tipo de matéria ele quer fazer.
né? E ele organiza com a direção da escola o seu currículo, né? Então Tomás de Aquino se sentava e então a sala de Tomás de Aquino está cheia, porque Tomás de Aquino é a grande novidade em Paris. Essa era das trevas. Em Paris, né? Então, Tomás de Aquino, ele vai... Como ele é muito santo, ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele é amigo do Papa Urbano IV, ele é amigo do rei Luís IX da França, então ninguém mexe com Tomás de Aquino. Cara, além de santo, inteligente, ele é amigo só do imperador e do Papa, né? Então, mexer com Tomás de Aquino é mexer com o Papa e é mexer com o imperador, que amava. São Luís IX amava escutar Santo Tomás de Aquino. Ele convidava Santo Tomás de Aquino para sentar-se à mesa com ele. Então, assim... Só para conversar. Para conversar com Tomás de Aquino, faria né? Isso, então, tipo a gente faz com o Padre François. Aí o que... Meu Deus. Não, você não disse isso. Corta! E o que acontece? O Santo Tomás de Aquino, ele tinha essa capacidade de explicar Aristóteles tão bem, ele entendeu tão bem Aristóteles que ele, sem ter a tradução ao grego, ele sem ter o texto grego de Aristóteles na frente dele, ele estudava traduções latinas. Santo Tomás de Aquino não tinha acesso ao grego de Aristóteles. E sem entender o grego de Aristóteles, ele foi entendendo tão bem a mente de Aristóteles que num determinado momento da vida dele, ele pediu para um amigo dele, um frei, e ao mesmo tempo um frei do seu convento, que sabia grego, para traduzir Aristóteles diretamente do grego para ele. Curiosamente, a tradução que o Guilherme de Moerbeke fez do grego para o latim, a tradução direto da obra de Aristóteles, descobriu que o pensamento de Tomás de Aquino, sem ele saber grego, tinha corrigido as traduções latinas sobre Aristóteles. Ele literalmente olhou o texto e falou assim, cara, não tá fazendo sentido. A tradução deve estar errada. Eu lembrei daquele jogador de basquete que saiu um vídeo dele, que ele tava andando na quadra sozinho assim, aí ele pega e a bola foge da mão dele. Stephen Curry. Aí ele para e ele começa. Aí ele acha um defeito na quadra. Tipo, o cara é tão bom que se a bola não volta, é a quadra que tá errada. O São Tomás é isso. Então, agora Tomás de Aquino morreu e um bispo muito tonto, chamado Estevão de Tempier, o bispo de Paris, ele logo após a morte de Santo Tomás de Aquino, ele encontrou. Era tão idiota. Na verdade, ele começou a ler algumas coisas de Tomás de Aquino e acreditou que ele tinha encontrado uns erros na obra de Tomás de Aquino e condenou Tomás de Aquino. E condenar Tomás de Aquino significa condenar Aristóteles também, em certo sentido, né? Então aí, do século XIII até mais ou menos o século XIV, ali a segunda metade, Santo Tomás de Aquino e Aristóteles estão mais ou menos proscritos na igreja, né? Até que vem depois São Pio V, né? São Pio V, que é dominicano, como dominicano era Santo Tomás de Aquino, e eleva Santo Tomás de Aquino, não somente ele já tinha sido canonizado, mas o eleva ao rango de doutor da igreja. Detalhe, Tomás de Aquino é o primeiro doutor da igreja depois dos 8 únicos doutores da igreja católica. Ou seja, existiam só 4 doutores no Oriente. Não doutor de universidade, doutor da igreja. O conceito doutor da igreja só existia até o século XVI, só existiam 8. Hoje qualquer um entra nesse rango de qualquer um não. Mas quero dizer que tem doutor demais. Tem mais de 40. Imagina, Santa Teresinha é doutor, com todo respeito, por amor de Deus, mas Santa Teresinha é doutora da igreja, com todo respeito. Mas o senhor não tá desmerecendo Santa Teresinha, o senhor tá elevando São Tomás. Eu tô elevando o conceito de doutor na história da igreja. Doutor para a igreja, exatamente. É uma coisa muito grandiosa. Quem eram os doutores da igreja? Ora, no mundo oriental era Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nazianzo e São Gregório de Nissa. No mundo ocidental, Santo Agostinho, São Jerônimo... Patrística, não? Todos são padres da igreja. Todos, né? São Leão Magno, né? E São Gregório Magno. 8. Então, até o século XVI só existem 8 doutores na história da igreja. Pio V é o Papa que diz: Tomás de Aquino é um doutor da igreja.
ele é o nono. E depois dele, ele abre caminho para um montão de doutorzinho, com todo respeito aos doutorzinhos, né? É porque você vai Que não comparar chegam os ao primeiros nível- doutores, exatamente. lutaram contra heresias, É, eles fizeram uma série de moldaram coisas, ali, Esses né, 8 que o cristianismo. senhor citou são todos padres da igreja também. Todos são padres Então da o primeiro igreja. que não foi padre da igreja Tomás foi de São Tomás de Aquino. Aquino. Tomás de Aquino, ele abre a porta. Então, aí sim, Tomás de Aquino também, quer dizer, Aristóteles junto com Tomás de Aquino começa a ser um pouquinho mais exaltado de novo, né? Nossa, São Pio V foi Tá. muito providente, então. Muito, porque muito. chegar na hora da contra-reforma ali e trazer os... Opa, não... Não, Traz São Tomás, no né? Concílio de Trento, os 2 livros que estavam na sala do concílio, os 2 livros eram as Sagradas Escrituras e a Suma de Teologia. Que era o resumo de Santo Tomás. É. Os Santos... Que era o catequese É, com farofa de é. Santo Tomás. Exatamente! O catequese com farofa de Santo Tomás. É muito Exato. bem observado. Então, quer dizer, os padres conciliares de Trento, as fontes para eles enunciar aquela maravilha de doutrina do Concílio de Trento está baseada na Escritura e na Suma de Teologia. Né? Caraca. Então, assim, o cara é muito grande, Tomás, e com a exaltação de Tomás de Aquino a esse nível, logicamente Aristóteles também sobe, né? Agora, isso vai se perder de novo no século XVI, XVII, XVIII, e até que o Papa Leão XIII, em 1879, publica Aeterni Patris, que é um documento que impulsiona de novo o estudo de Tomás de Aquino e, consequentemente, o estudo de Aristóteles. É que os dois são bons amigos, né? Aristóteles e Tomás de Aquino, hoje em dia lá no céu, eles assim jantam, almoçam, assim, constantemente, assim, tomam café da manhã, da tarde, em altíssimos diálogos celestiais, né? Então, o que acontece com Tomás de Aquino na Igreja Católica, a gente arrasta Aristóteles logo atrás, né? Então, é por causa dessa fama de materialista. Mas o que acontece? Tomás de Aquino, ele fala, vocês não podem continuar fazendo teologia como vocês fizeram até agora. Por quê? Porque a teologia é uma ciência. E esses autores que vocês estão lendo, eles não são científicos. Aristóteles é um cientista. E o que acontece se eu aplicar o método aristotélico a esses comentários de Bíblia que vocês fazem? Eu vou ter uma ciência, essa ciência chama-se teologia. Essa é a firmeza de Tomás de Aquino. Por que a teologia vai se chamar ciência? Eu preciso aplicar algum método, porque a ciência, toda ciência tem um método, né, um caminho que leva. Então, se eu não aplicar um método científico às escrituras, se eu não aplicar um método científico a tudo isso, a esse conjunto de documentos que nós temos na vida da igreja, não temos uma ciência teológica, mas eu intuo que a teologia é uma ciência. Como é que eu provo isso? A aplicação do método aristotélico à ciência teológica. Então, nós vamos ter uma ciência. A teologia é uma ciência que pode estar nas universidades como está a medicina, como está a matemática, como está a física. Esse é o mérito, um dos méritos de Tomás de Aquino é esse. Ele realmente Não joga... só tá junto, mas a mais excelsa das ciências. É, porque o objeto é mais nobre, que é Deus. Mas só que ele fala, como é que a gente... não é que a teologia não estivesse na universidade, não estou dizendo, eu quero dizer que ele encontra o porquê que a teologia deve estar na universidade e dá um estatuto epistemológico, científico à própria teologia. Graças a quê? Ao método aristotélico. Ou seja, a maneira de fazer ciência de Aristóteles, que leva o mundo ocidental a patamares assim impressionantes, nos seus princípios pelo menos, é o que Tomás de Aquino vai fazer com a teologia e vai avançar essa ciência até, enfim, coisas impressionantes também, né?